Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Essa aqui é a sua sala de aula e eu sou a Eulina Santos, a sua professora de canto aqui no YouTube. Tá vendo que eu tô perdida? Não sei por onde eu olho? Mudei aqui para poder gravar na horizontal e eu tô procurando. Cadê a câmera? Cadê a câmera? Gente, nós ficamos muitos dias sem aula, quase 15 dias. Tive uns problemas, fiquei sem conseguir gravar, né? Sem ter com o que gravar. E eu queria preparar uma aula para vocês, assim, fantástica. Gostaria de compartilhar imagens com vocês sobre o que nós vamos estudar hoje. Tentei, mas não deu, gente. Não consegui uma forma de compartilhar com vocês essas imagens. Então, se eu conseguir na edição, eu acrescento umas para facilitar a compreensão de vocês sobre o assunto. Se eu não conseguir, respirem fundo, paciência e vamos lá. Eu tô assim com essa cara pálida de doente, que eu estou me recuperando. Eu adoeci essa semana, por isso eu demorei, não gravei essa semana, porque estava doente, mas já consigo, né, gente? Então vamos estudar. Vamos estudar porque ficar parado não ajuda. Pessoal, nós estamos seguindo o cronograma aqui do Cantarte. Ah, gente, eu tô assim empacotada porque ainda tô com frio, tá bom? Não é estranho não, eu sou assim. Nós estamos seguindo o cronograma do curso Cantarte, um curso preparado aqui carinhosamente, pensando em você que quer muito estudar canto e não pode pagar por isso. Esse canal existe para essa função, para que você possa começar a estudar, né, canto do zero, do início. Você não pode pagar por um professor particular, né, por cursos. Então você tem esse curso aqui no YouTube de graça, não precisa pagar nada, só precisa se empenhar em estudar e aprender. Então, gente, nós temos um cronograma, né, desse curso, nós estamos seguindo ele. Estamos no segundo módulo, onde nós vamos voltar aqui aos princípios, né, básicos, que fala sobre a emissão do som. Por que nós vamos falar sobre a emissão? Se a primeira aula, a aula introdutória, né, do nosso curso, nós já falamos sobre isso. Exatamente porque já passou o primeiro módulo, já passou muito tempo e nós temos tendência de esquecer, né? Fica para trás. Pode ser que vocês, porventura, foram, né, adiantando o assunto, o estudo e se esquecendo dos que ficaram para trás. Mas nós vamos rever esse conceito da emissão, gente, a emissão do som. Dentro desse assunto, eu vou aproveitar para colocar aqui um outro que está ligado, mas que a gente vai ver a massa desse assunto um pouquinho mais na frente. Eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre ressonância aqui nessa aula, né? Falar sobre os ressonadores do som, a pedido da Amanda, gente. Deixa eu ver na minha colinha se é a Amanda mesmo. Amanda, @Amanda Caroline, deixou aqui um comentário, né, agradecendo pela aula e perguntando se eu poderia trazer ressonância para o canal. Então já vou aproveitar, abrir uma janela aqui nessa aula para falar um pouco sobre esse assunto, para atender o pedido dessa fofa que comentou, que assistiu, que gostou e que teve aí esse carinho de estar comentando nesse vídeo. Obrigada, querida, por você estar assistindo e com certeza, sim, sempre que quiser saber de algum assunto que já não esteja nas aulas, pode comentar, porque se eu dominar o assunto, com certeza eu trago e deixo aqui para vocês, né, gente? Porque eu não sei de tudo, tô longe de saber, tem muita coisa para aprender ainda e compartilhar com vocês. Olha só, pessoal, voltando, né, ali ao conceito da respiração, porque a respiração, né, é a base do canto. Através do som, né, através do ar, é que eu emito som, emissão, emitir o som. Através desse ar que eu respiro, é que eu emito, né, gente, esse som. Esse ar que eu inspiro enche os meus pulmões. Encheu, eu fiquei com o pulmão cheio. Nessa saída da expiração,
é que esse ar vai passar pelas minhas pregas vocais, que estão guardadinhas bem aqui atrás, ó. Atrás desse nozinho aqui, essa região da laringe, minhas preguinhas vocais. Elas são como assim. 2 preguinhas guardadinhas aqui, olha. Quando eu só respiro, elas ficam descansadinhas, elas estão em uma posição assim de afastadas. Mas quando eu vou emitir som, elas se juntam para poder possibilitar essa vibração que faz com que aconteça som. Eu produzo som quando esse ar vibra nas minhas pregas vocais. Então é assim que nós temos um som produzido aqui, tá bom, pessoal? Agora esse som, ele precisa sair daqui, né? Ele precisa ser jogado aqui para fora. Eu vou tentar ir mostrando para vocês assim, me fazendo de modelo. Esse som foi produzido aqui, gente, nessa região, só que aqui, por aqui ele não sai, certo? Não tem espaço. Aonde nós vamos ter espaço agora para esse som? Cavidade oral. Esse bocão aí maravilhoso que você tem. Aqui nessa parte do bocão, nós damos forma ao nosso som, tá bom, gente? Por isso que a gente fala que precisa articular e precisa abrir essa bocona para fazer um som legal. Então nós vamos articular, que foi o que a gente viu na aula, nas 2 aulas anteriores, né? A articulação das palavras, das letras, dos fonemas, articular a língua, palato, lábios, aqui os dentes, gente, essa mandíbula que precisa amolecer. Aqui nós damos forma ao nosso som, tá bom? Nós emitimos aqui som é formado aqui e aqui nós damos forma a ele. Pessoal, nós temos aqui, ó, essa cavidade aqui que é totalmente oral, que a gente pode fazer um som somente oral, que é quando esse ar é distribuído por aqui, ó, somente pela boca. Um sonzão assim grandão, sabe? Parecendo... Lembra daqueles cantores de ópera, sabe? Aqueles cantores que fazem aquele somzão assim, que chega, enche o ambiente. Um som totalmente oral. Nós temos aqui uma cavidade também nasal, gente. Elas se dividem, tem a cavidade oral e tem a cavidade nasal. Aqui, ó. Orofaringe. E essa daqui do nariz. Vamos lá. Nós podemos emitir essa passagem, esse fluxo de ar pela boca e aqui também pelo nariz. Através de um mecanismozinho chamado palato mole. É aquele ali, ó. Penduradinho ali. Ó. Atrás dele tem tipo uma janelinha. Eu acho que você conseguiu ver. Tem uma janelinha aberta atrás desse palato mole. Isso, aquele espaço ali, gente, é que dá essa passagem de ar pelo nosso nariz pra gente fazer um som aqui, ó, nasal. Nasal, um som nasal. Assim, sem precisar fechar o nariz. Então, totalmente nasal esse som. Totalmente oral esse som. Isso acontece com a movimentação desse palato. Se ele fecha aquela portinha que tem lá atrás, aquela janelinha, o som fica oral, porque não tem passagem para o nariz. Se ele abre aquela portinha, ele dá a passagem para a gente fazer, produzir um som nasal, ou 100%, ou vamos dizer 50%, porque a gente fala aqui nessa região, né, onde mistura a voz. Quando a gente fala sobre os registros, a gente fala de voz mista, que tá aqui assim, e a gente precisa desse equilíbrio, né, de passagem aqui de ar para produzir esse som bem equilibrado. Uma voz mais assim, uma voz mais metálica, né, essa voz mais brilhosa, ela está aqui nessa região e eu preciso desses 2 espaços aqui funcionando bem para poder produzir esse som. Quando a gente vai estudar a questão dos registros, a gente pega bem esse assunto. Isso aqui é só para que você recapitule
e tenha uma melhor compreensão da emissão desse som, tá bom, gente? Nos exercícios de aquecimento mesmo, nós temos que é a boca que usa, faz com a boca fechada, então. Nesse momento que a gente está fazendo esse exercício, está acontecendo exatamente isso. Com essa forma que a gente coloca aqui na boca, ó, a língua aqui, ó. Nós estamos deixando uma passagem aqui para que o ar passe lá pela cavidade nasal e esse som venha, né, ser produzido, sair pelo nariz. Então, com esse exercício a gente já está treinando essa passagenzinha de ar, certo? E aquele exercício que eu deixei também, tem uma aula, na aula de articulação também tem um exercício para a gente mexer o palato mole, tá? Que você experimenta essas sensações de fazer o fechamento para o espaço nasal e a abertura. Que é aqui, quando você dá espaço para a voz vir pro nariz, e quando você fecha esse espaço que ela fica esse movimento eu tô fazendo com a língua, tá, gente? Mas tá vendo? O palato mexe, tá vendo? Ele abre e fecha aquela portinha, fazendo esse som ser nasal ou oral. Estamos emitindo som, tá bom, pessoal? Vamos lá. Compreendendo a formação desse som, né? A produção do som, a forma, né? Vamos colocar forma no som e entendemos que nós temos aqui essas duas cavidades que podem passar esse ar para que a gente produza o som. Deu uma caída na minha luz. Deixa eu ver se é possível voltar. Não é, vai assim mesmo. Esses dois espaços para produzir o som. E compreendendo isso, agora nós vamos para os ressonadores. O que eles têm a ver com isso? Gente, nós já aprendemos passar esse ar por aqui, só que agora nós vamos aprender sobre os amplificadores desse som. Porque nós já produzimos, já demos formato, já sabemos que ele pode ser oral ou nasal. Só que agora o que a gente faz com esse som todo? Né? Como é que a gente amplifica, como é que a gente joga, como é que a gente projeta esse som? É aqui que entra os maravilhosos ressonadores. E nós vamos falar dos que ficam aqui nos seios da face e os que ficam bem aqui na testa. Sabe aqui esse iniciozinho da sobrancelha? Tem uns buraquinhos aqui que, se eu conseguir fazer a edição do vídeo, vai estar aparecendo agora para vocês na tela. Se não, paciência, gente. Procura lá uma imagem no Google, assim, ó, ressonadores da voz, e você vai ver aparecer buraquinhos aqui e aqui. Eles são os amplificadores do nosso som, eles são os amplificadores da nossa voz. Quando a gente faz aquele som, quando a gente joga, são eles que a gente está usando para fazer essa amplificação. São esses buraquinhos, porque aqui não amplifica, aqui a gente produz, aqui a gente dá o formato e aqui a gente projeta para dar essa amplificação na voz. Quando nós tentamos fazer esse jogo, essa projeção, essa amplificação nessa região aqui, gente, acontece aquele grito, a famosa rasgada, sabe? Não vai, fica parecendo pato. Porque não é aqui que isso acontece. Esses buraquinhos, esses ressonadores é que foram feitos para isso, né? Então, nós temos aqui os ressonadores. A gente não está acostumado a sentir, a gente não está acostumado a perceber eles, né? Então, nós fazemos uns exercícios para ajudar nessa percepção, para ativar essa sensibilidade, para que a gente possa passar a perceber esses pontos do nosso rosto quando a gente vai cantar, né? E ter essa ajuda, dominar isso, poder usar isso a seu favor para que você cante melhor, para que você possa jogar essa voz, né?
bem projetada, essa voz bem poderosa, bem forte, saindo desse negócio do grito, saindo daquele horror, gente, de ficar rouco, de ficar com isso aqui tudo assim rígido, né? E estragado, ficar depois com crise de tosse, com tudo ressecado, aquela situação toda. Então, são aqui, ó, os ressonadores é que entram em ação. A gente pode fazer aqui nessa aula, olha, cortando a cabeça, a gente pode fazer aqui nessa aula alguns exercícios, alguns movimentos, para que você já comece a sentir, né, esses pontos aqui de ressonância no seu rosto. Nós vamos fazer assim, ó, para vibrar. Nós vamos fazer uma, só que sem o A não é aberto. Se nós fôssemos escrever, nós não colocaríamos aquele acentinho agudo, não. Você vai fazer comigo com a letra A, com a letra E e com a letra O. Nós vamos fazer assim, né? A, E, O. Pra gente sentir uma vibração aqui, gente, ó. Nas maçãzinhas do rosto. Vamos passar assim. Olha a vibração que dá aqui, ó. Pega assim, sente. Vibra tudo aqui, ó, na maçãzinha, na bochecha. E aí você já vai começando a perceber que existem esses ressonadores aqui, gente. Vamos fazer... Vamos dar voltinhas assim, ó, com o som aqui. Faz a forma daquele exercício da boca que usa. Coloca a língua aqui atrás da ponta dos dentes. Afasta os dentes, fecha a boca. Mas esse pode ser um pouquinho mais relaxado. Não precisa descer tanto assim. Porque não é isso que eu quero. Você vai deixar a boca só relaxada assim, ó. Só não encosta um dente no outro. E nós vamos fazer assim, ó. Para você sentir vibração aqui e nas conchas nasais. Você vai sentir aqui também, ó. Faz até onde der sua respiração. Puxa. Faz de novo. Conseguiu sentir? Deixa pra mim aí, comenta aí pra mim se você deixou, se você conseguiu sentir essas vibrações aqui pra estimular, né, gente, essa sensibilidade, para que você possa senti-los aqui, ó. As conchinhas nasais aqui também, nós falaremos sobre elas, sabe? Quando a gente vai cantar, a gente abre assim o nariz, ó. Pra amplificar, pra trazer espaço, pra sair o som, né, gente? Aquele som grandão, assim, ó. As conchinhas nasais estão trabalhando junto aqui. É bizarro, eu sei, mas é maravilhoso. Outro exercício que a gente pode fazer pra sentir um pouquinho mais em cima nesse aqui. Agora nós vamos precisar lembrar de algo como uma sirene. Eu fico falando, faz vozinha de gato, sabe? Então você pode se lembrar de uma sirene ou fazer vozinha de gato junto comigo, para que você possa sentir uma vibração mais aqui, olha. Pode deixar a voz ficar estranha, ardida, metálica, como você quiser chamar, pode deixar. Isso aqui é só um exercício. Então você vai fazer para você sentir uma vibração aqui, ó. Vamos colocar um NH aqui, porque pra gente dar movimentação nesse som aqui. Vamos fazer assim, ó. A gente tá falando inha, certo? Inha.
Só que o NH, o N, a gente produz e o H lá com o final da língua. É o finalzinho, a curva da língua lá que está se movimentando para a gente fazer. E você vai começar a sentir uma sensaçãozinha de vibração aqui, ó, principalmente no Se você levantar assim a sobrancelha, ó, te ajuda? Que a gente usa expressões, tá, gente? Ó, expressão de sorriso, levantou tudo. E assim, de tristeza, não dá pra cantar com tristeza, gente. Você já cantou triste? Você já cantou assim, nossa, amargurado de tristeza? Não é que seja impossível cantar, é que é tão difícil, porque isso tudo tá ligado às nossas emoções. Então, você pode até cantar algo que traga esse sentimento, essa emoção, né, de tristeza. Se você quer passar essa emoção de tristeza, aí sim, você tem que trazer essa tristeza para poder mostrar ela para o seu público. Não é disso que eu tô falando. Tô falando de quando você está mal. Se você está mal, você não consegue ter um bom desempenho para cantar, gente, porque precisa assim desse negócio, precisa de vida, sabe? Da ativação de todo o seu corpo, da sua mente, do seu cérebro, da sua alma para você fazer. Então, quando a gente faz assim, olha, a gente levanta, a gente não tá só sorrindo, a gente levantou os músculos. Ativou esses músculozinhos aqui, ativou o músculo aqui, ativou o diafragma. Uma curiosidade, olha, quando você faz assim, ó, presta atenção o que acontece aqui na região do diafragma. Sabe essa curva das suas costelinhas, assim, ó? Aqui. É bem aqui que ele tá, nessa curvinha. Se eu ficar muito alta, corta a minha cabeça, então tô ficando mais baixa. Nessa curvinha aqui das suas costelas tá o seu diafragma. Coloca a mão, deixa assim, essa região bem confortável, bem relaxada. Coloca a mão aqui, ó, de leve e faz assim, ó. E aí abaixa. Você vai perceber que muda a posiçãozinha ali do diafragma também, tá certo? Então, olha, não é só pra ficar com a pele esticadinha. Isso aqui ajuda no canto, porque você ativa músculos, você abre espaços aqui, né, nessa cavidade que a gente precisa e ainda mexe outros músculos aqui, ainda mexe no diafragma e mexe em muita coisa. Então, essa levantadinha de sobrancelhas aqui, ela não é por acaso. Então, ó, esse sonzinho vem bem pra frente. Certo? Você procura sim referência de alguma coisa que te ajude a produzir esse som. Por exemplo, me lembrei agora. Agora me lembrei onde estava. Produz diretamente aqui. Esses são os pontos aqui, né, gente? 2 pontos principais dos ressonadores. Para a gente entender a emissão desse som. Essa coisa fantástica e maravilhosa que é essa caixinha de som que o Senhor maravilhoso nos deu, que fica, ó, encaixadinho aqui. Nós temos uma caixa de som, gente, na cabeça. Isso é maravilhoso. Com o passar das aulas, nós vamos fazendo exercícios para estimular e para desenvolver, né, aqui a ativação desses lugares, para que você consiga encaixar a sua voz e cada vez mais ter resultados incríveis, se livrando sempre dos desconfortos, ficando longe aí, né, dos males causados pelo mau uso da voz, por um canto assim, na raça, sabe? Sem conhecimento. O canto precisa ser gostoso, confortável, lindo, delicioso de fazer. Não tem que ser sofrido. E para isso a gente faz o quê? A gente estuda, tá bom? Nossa aula de hoje foi bem diferente, né? Nós fizemos aqui exercícios livres. Foi muito mais para você me ouvir, né? Pegar essas informações para que você se conscientize. O que eu quero aqui é que você aprenda. Não adianta eu jogar um monte de assunto e você sair daqui sem fazer ideia do que foi que aconteceu. Eu quero que você aprenda. Então pegue esse material, estuda, reveja a aula quantas vezes for necessário e também aproveita e compartilha com alguém que você sabe que precisa. Alguém que precisa de estudar,
alguém que deseja estudar, já pega aqui o link dessa aula, compartilha com essa pessoa e qualquer coisa você deixa no comentário que eu vou ler depois e ver o que você está precisando, se você teve alguma dúvida, se você quer saber sobre algum outro assunto, né, que caiba aqui dentro desse cronograma, pessoal. Tem outra pessoa que comentou nessa aula, que foi a Rita de Cássia. Eu quero agradecer muito pelo comentário maravilhoso, carinhosíssimo que ela fez. Foi muito carinhosa, disse que amou o meu trabalho, as aulas, e eu fico muito grata por isso, gente, muito grata mesmo. É bom saber que essas aulas estão alcançando vocês, que está sendo produtivo, que está trazendo o resultado, né, que eu gostaria que tivesse. E assim, é imensamente prazeroso isso. Isso anima, né, ajuda, dá aquele up, dá aquela injeção de ânimo para a gente continuar fazendo, trabalhando e tentando alcançar. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês, até a nossa próxima aula e mesmo com os imprevistos, aos trancos e barrancos, como falamos por aqui, a gente segue estudando. Beijo no coração de vocês, gente, e até a próxima aula.